Boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um webinar da Abracan. Satisfação ter a sua presença aqui. E hoje, o tema Abordagem Sistêmica para Circular 3978, com o nosso convidado, Cláudio Azevedo, CEO da Advice Compliance Solutions. Obrigada pela presença, Cláudio, colaborando grandiosamente aqui com a Abracan e o nosso mercado. Tudo bem contigo? Seja bem-vindo. Ótimo, Amanda. Uma satisfação estar aqui com você, com os colegas aí da Abracan. Sempre uma satisfação aí. Infelizmente, não pessoalmente nessa oportunidade, né? Mas é um momento da gente aproveitar, colocar o papo em dia. Enfim, já vi aqui algumas mensagens de pessoas queridas aqui, já deram boa tarde aqui. Enfim, nós já temos aí uma parceria com a Abracan de muitos anos. A gente não fala a quantidade de anos para não entregar a idade, né? Mas já uma parceria de longa data, muito bem sucedida. A gente conseguiu desenvolver muitas coisas juntos. Né? Quando iniciamos, né, essa parceria, eu lembro que o mercado demandava muita coisa, a Abracan se estruturando, né, para apoiar os seus associados. E aí o trabalho que vocês vêm fazendo, né, com a categoria, enfim, com os associados, tem sido excepcional. Acho que tem levado, ao longo desses anos, a coisa para um outro patamar. Né? Acho que se vê hoje, né, o grupo, né, que vocês representam de uma outra forma, por conta desse trabalho de base aí de tão longa data que vocês vêm fazendo. Um parabéns aí para a Abracan, na figura da sua presidente, a Kelly, dos diretores, do conselho, enfim. Enfim, eu, como disse, agradeço demais aí essa oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigada, Cláudio. Nós tínhamos conversado antes e eu queria até aproveitar, Cláudio, e deixar aqui bem frisado aos nossos queridos participantes. Estamos aqui em grande audiência. Agradecer a presença assim, de todos os nossos associados, nossos amigos de mercado, prestigiando essa webinar, né, com a presença aqui especial do Cláudio, abrilhantando a nossa tarde, nos enriquecendo com mais conhecimento. E eu gostaria de deixá-los bem à vontade, que o Cláudio ele está totalmente aberto a perguntas, e vocês podem soltar essas perguntas através do nosso Q&A durante o evento, porque a nossa ideia é tornar essa conversa dinâmica, né, e bem produtiva entre vocês. Então, tendo dúvidas, pessoal, por favor, usem e abusem aqui do nosso recurso do Q&A nesse bate-papo, que hoje a ideia é exatamente um bate-papo. Cláudia, a partir de então, fica à vontade em subir aqui a sua apresentação e vamos dar início. Sejam todos bem-vindos. Bom evento. Tá ótimo. Obrigado, Amanda. Só complementando, né, eu gostaria de dizer que, para quem não me conhece e que não conhece a Advice ela já está há cerca de 14 anos no mercado, sempre voltado a soluções tecnológicas aí para o segmento de compliance, né? Então, a gente veio acumulando ao longo desses anos aí muita experiência com os nossos clientes, que sempre são as melhores fontes de informações, que nos ajudam a nos guiar na evolução ao longo desses anos. Então, eu, como a Amanda comentou, né, às vezes fazem um formato de pergunta só ao final, e eu queria deixar todos à vontade para interromper a qualquer momento, porque eu acho que, eventualmente, a gente estando num certo contexto, né, as perguntas elas se apresentam e é mais fácil para responder e todo mundo fica na mesma página. Então, eu montei aqui alguns slides só para guiar a nossa conversa. Vou compartilhar aqui com vocês. Ok. Amanda, pode confirmar se vocês estão visualizando? Perfeito a tela, Cláudio. Então, tá ótimo. Vamos lá. Então, pessoal, a minha proposta hoje não é dissecar a 3978, não tem essa pretensão, tem muita gente qualificada, inclusive na nossa audiência de hoje, para falar sobre 3978, sobre a ótica de processos, de legislação. O meu foco é um pouco mais específico, né? Eu vou falar da questão sistêmica, né? Então, da sustentação tecnológica para atender a 3978. Então, quando nós pensamos, né, na 3978, então a gente tem que pensar não só nela, mas na verdade em qualquer tipo de demanda que se apresente, né, a gente sempre tem que encarar com o seguinte tripé:
tem a questão dos processos, das pessoas e da tecnologia. Então, eu não vou aqui me arvorar hoje a falar de processos, né? Vou só passar raspando em cima dessa questão de pessoas, e sim, vou focar um pouquinho mais na questão de tecnologia, mas sempre lembrando que isso é um tripé fundamental para você dar solução para qualquer questão que se apresente, ok? Muito bem. Então, como eu comentei, né, se você abre a 3978, aí eu falo de 3978, 4001, naturalmente, porque uma puxa a outra, né? Meu foco hoje é muito mais em cima da 3978, porque a 4001, a gente fala essencialmente de cenários. Então, o meu objetivo aqui hoje não é discutir cenários, né? Nós podemos até falar desse assunto num outro fórum, mas hoje eu realmente queria ficar no nível um pouco mais alto, né, da 3978. Então, a 3978, se você fatiá-la, você vai ver que você tem lá a frente de políticas e processos, você tem a frente de pessoas e você tem a frente de tecnologia. Obviamente, né, o ponto de partida são exatamente os estabelecimentos das políticas, né? E a 3978, ela traz de uma forma muito explícita aquilo que, de certa forma, ela falava de uma forma muito tímida, né? Na verdade, que a legislação falava de uma forma muito tímida, pelo menos oficialmente, né? Que é a questão do onboarding. Então, a questão do conheça seu contraparte, conheça seu cliente, conheça seu fornecedor, seu colaborador, seu parceiro de negócios. Então, a 3978, ela desceu em muito mais detalhes nessa questão do que as legislações anteriores. Então, o que forçou, na verdade, as instituições a se preocuparem com uma criação, né, dessa política de conheça seu colaborador e, naturalmente, da atualização da sua política de monitoramento de PLD-FT. Quando a gente fala, na verdade, de PLD-FT, naturalmente a gente está falando de onboarding e de monitoramento. Então, essas mudanças, né, necessárias nas políticas, elas precisam ser traduzidas em processos. Então, as instituições que não tinham, tiveram ou têm que estruturar ou Cláudio, licença. Acho que você mutou sem querer o seu áudio. Você volta um pouquinho? Seu áudio fechou. ok, tudo bem, Agora desculpe. voltou. Eu não sei até onde vocês ouviram, mas eu nem toquei em Foi nada, o Zoom faz essas pouquinho. coisas comigo. Ok. Foi um pouquinho Então, só. não, tudo bem. O que eu estava falando, então, é que as políticas, né, elas foram demandadas a serem atualizadas, e essas atualizações, né, elas demandam, então, ajustes nos processos, ou ajustes ou criação de processos novos internos. Então, o primeiro processo, que, como eu falei, a legislação, ela aprofundou, como as outras não aprofundaram, foi a questão do onboarding, né, do conheça seu contraparte, conheça seu cliente, fornecedor, colaborador, enfim, parceiro, né? Então, há um detalhamento muito maior do que se espera que as instituições façam nesse processo específico de PLD-FT. Então, o onboarding ele ganhou um peso muito grande, né, na 3978. A própria questão do monitoramento sofreu realmente algumas alterações na demanda do regulador. Além, obviamente, da legislação trazer cenários novos, ela também trouxe demandas de processos novos, que a gente vai poder falar um pouquinho quando eu abordar a questão de tecnologia. Trouxe também a questão da avaliação interna de riscos, que não me cabe aqui também ficar entrando muito nos detalhes, mas que, assim, passando por cima, né, uma avaliação, como o próprio nome diz, uma avaliação interna de risco, é um levantamento, um self-assessment, da questão de risco que a instituição está exposta hoje em função dos seus processos e como eles estão estabelecidos. E isso forçando, então, a produção de uma matriz de risco para que vocês possam lidar com esses riscos que se apresentam. E, por fim, a legislação também trouxe a demanda da avaliação de efetividade, ou seja, não basta você ter os processos estabelecidos, né, pessoas, sistemas, esse tipo de coisa, qual é a efetividade, né, do seu processo, do seu arcabouço, né, de estruturação de PLD-FT. Então, a legislação ela demanda que vocês estejam constantemente medindo a efetividade de toda a política, todos os processos de PLD-FT que vocês têm. A própria legislação 3978, mas isso já era dito, né, nas outras, né, obviamente reforçou a questão de capacitação de pessoas e da cultura organizacional. Isso não é nenhuma novidade, isso
já vem se falando há muito tempo, né? E vocês conhecem isso. E a Abracan tem contribuído com essa questão de capacitação que eu sei. E, por fim, aquela última parte lá do tripé, e aqui eu junto de novo políticas e processos, para mim é um tripé, pessoas é o segundo e tecnologia é o terceiro tripé. E aqui a tecnologia, né, esse tripé de tecnologia, ele vai refletir, na verdade, as demandas de processos. Então, eu tenho que ter tecnologia para suportar o meu processo de onboarding, que significa a coleta da informação, sua verificação, validação e, obviamente, a manutenção dessas informações atualizadas. Então, esse processo, na verdade, antes ele era visto só como cadastro, né? Então, o cadastro era o onboard. O pessoal chamava cadastro de onboard. Não, onboard é muito mais do que o cadastro. É essa segunda camada que você aplica de checar aquelas informações, de validar aquelas informações, né? Depois, o registro de operações e de serviços, isso também é colocado na legislação, mas aqui não tem novidade, todo mundo tem aí os seus sistemas, né, internos, fazendo os registros de suas operações, e eu acho que nesse sentido todo mundo está bem resolvido, bem encaminhado. O monitoramento, né, então o monitoramento também não tem nenhuma novidade, na verdade, há muito tempo que se demanda, né, ferramentas de monitoramento por parte das instituições, mas essa atualização da 3978, ela trouxe algumas questões novas, trouxe a questão de controle de acordo de nível de serviço, né, o ANS ou o SLA, como cada um queira falar aqui, estabelece alguns prazos. A gente vai passar rapidamente sobre a legislação para falar sobre isso. E a necessidade de estatísticas para auxiliar naquele processo de avaliação de efetividade. Então, os senhores sabem, né, tenho certeza que todos aqui olharam a legislação, vocês, até março do ano seguinte, vocês têm que produzir um relatório com avaliação de efetividade. E essa avaliação de efetividade tem que estar sustentada nos indicadores obtidos nesse ferramental que vocês têm de apoio. E, por fim, eu queria falar da gestão de risco. Então, a legislação ela traz muito pesadamente a questão da ABR, da análise baseada no risco. E você não faz isso de forma manual, você precisa de ferramental também para sustentar isso. Então, a gente vai falar um pouquinho desses itens que nós colocamos aqui à mesa. Cláudia, você me permite? Lógico, por favor. Nosso querido João Teixeira, da AGK, nosso associado, está participando aqui e deixou aqui o comentário para você, que dentro desse contexto aí do tripé, ele falou que só mudaria a ordem para primeiro pessoas, processos e tecnologia. As pessoas em primeiro lugar antes, né? Sim, sem dúvida. Ele deixou um comentário aqui para você. Quando falamos em tecnologia, falamos em informações, e a circular 3978 trouxe a obrigação de muito mais evidências para provar que as instituições financeiras estão fazendo o que está na política. Exatamente. Bom, primeiro um beijo grande ao Teixeira, querido de longa data. Prazer estar dividindo aqui esse momento com ele. Sim, sem dúvida. Acho que nós no Brasil, né, a gente, como eu falei, a gente já está nessa estrada há 14 anos. Então, contando aqui rapidamente, né, como eu vejo essa história, antigamente, quando nós começamos, né, com a Device, falar com o mercado e tudo mais, primeiro, assim, tinha uma barreira que o pessoal entendia que ninguém precisava se preocupar muito com ferramentas de PLD-FT. Então, estava no último da fila para adquirir, né, não tinha uma obrigação, enfim. O pessoal fazia no Excel, aquela coisa toda. Aí o Bacen começou a fazer algumas visitas. Aí o pessoal falou assim, não, eu preciso ter pelo menos alguma ferramenta contratada. Mas na prática ninguém colocava para rodar. Tinha lá o contrato, mas você ficava empurrando o cara para ver se ele implantava a ferramenta de verdade. Aí depois o Bacen começou a apertar um pouco mais. Aí começou assim, tá bom, vamos implantar, mas a qualidade do dado que chegava na ferramenta era ruim. Logo o resultado também não era grande coisa. E aí o Bacen falou assim, não, chega dessa brincadeira. E aí ele começou a apertar e nós vimos aí no mercado, né, algumas decisões aí do Bacen que demonstraram pouca paciência agora com quem não estiver minimamente estruturado para dar conta desse processo. Esse processo, né, de PLD-FT hoje é um processo fundamental em todas as instituições e não só nas instituições financeiras. Então, e para que esse processo funcione bem, a qualidade do dado que chega é fundamental e a capacidade de demonstrar
que você estruturou o seu processo de forma adequada, que você está fazendo os monitoramentos coerentes com o seu perfil, com o seu porte de instituição, ela é lugar comum. Então, esse aqui é o mínimo que você tem que entregar hoje. Inclusive, na própria legislação se fala sobre isso, né? As instituições têm que gerar evidências dos cenários, do que elas monitoram, e elas é que têm que mostrar e demonstrar que estão fazendo o monitoramento. Não é o Bacen que tem que descobrir isso, não. Então, é um bom ponto aí que o Teixeira traz nessa conversa. E com relação à ordem das coisas aqui, é típico de analista de sistemas, né? Acaba colocando aqui processos, né? Depois pessoas e tecnologia. Mas eu vou fazer esse ajuste, Teixeira. Seguindo aqui, né, na nossa apresentação, então agora abrindo um pouco então a nossa conversa sobre onboarding, eu selecionei alguns pontos aqui da legislação. Então, então logo no artigo 3º, no item F, né, então se comenta, né, a seleção e a contratação de funcionários e prestadores de serviços tendo em vista o risco de lavagem de dinheiro. Então, eu só destaquei essa parte em negrito, porque isso não sequer aparecia em legislações anteriores. Então, agora está muito claro, olha, você tem que fazer onboarding de todo mundo com quem você se relaciona, não é só o cliente. Então não adianta assim, ok, tá bom, eu checo todos os meus clientes, mas eu estou colocando para trabalhar aqui dentro da minha instituição alguém que pode trazer risco, né, para a própria instituição, enfim, por práticas passadas que tenha realizado em outros lugares. Então eu tenho que checar meus colaboradores, eu tenho que checar fornecedores, eu não quero ter risco de imagem, eu não quero me envolver, eu não quero ter meu nome, né, desgastado por uma relação, né, com um fornecedor que eventualmente nem é uma relação estratégica. Então, hoje você tem que fazer necessariamente, isso não é, bom, mais para frente eu faço um outro comentário sobre isso, mas isso daqui não pode ser só uma burocracia, isso é uma questão de preservação de imagem, de risco de imagem que a instituição quer ou não quer comprar. Um outro item que eu destaco aqui, né, o item 14, desculpa, o artigo 14. As informações obtidas e utilizadas nos procedimentos, referidos no artigo 13, devem ser armazenadas em sistemas informatizados. Então, aqui está muito claro, não vai fazer no Excel, no papel de pão, enfim, dizendo, olha, não, eu faço isso daqui, tem aqui umas fichas que eu faço manual. Esquece, é o que o Teixeira trouxe agora há pouco. As instituições elas precisam evidenciar os seus processos. E para você evidenciar, você tem que ter ferramenta, essa ferramenta tem que ter log, tem que ter todos os controles lá visíveis, relatórios, enfim, para dar essa sustentação que a legislação demanda agora. Um outro item também interessante, né, no artigo 16, então, as instituições devem adotar esses procedimentos, blá, 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 e aqui, os procedimentos referidos no caput devem incluir a obtenção, verificação, enfim, mediante confrontação dessas informações com as disponíveis em bancos de dados de caráter público e privado. Então, a legislação está sendo explícita. Olha, não adianta você só ter um cadastro. Pega os dados desse cadastro, checa contra bases. E esse checar contra as bases pode ser checar na Receita, aquele CPF está ativo, não tem óbito, esse cara está na lista da OFEC, da ONU, enfim. Então, está muito explícito a necessidade desse processo de classificação, desculpe, de qualificação do cadastro, que é o que ele coloca aqui no artigo 18, né? Então, qualificar os seus clientes. Então, as instituições mencionadas devem adotar procedimentos que permitam qualificar os seus clientes. Então, qualificar exatamente, coletou a informação, eu tenho que verificar, tenho que validar no máximo de fontes disponíveis para o meu perfil de instituição. Então, o artigo 19, né, ele fala de um tipo de qualificação específica, mas que é muito importante, que é a de pessoa exposta politicamente. Então, você precisa recorrer à base de informações para poder fazer, nos melhores esforços, essa classificação de pessoa exposta politicamente. Então, obviamente, esse artigo 19 né, tem mais detalhes, tem muito mais detalhes, ele vai lá e faz toda a classificação do que é um PEP, não vem ao caso aqui a gente discutir. E depois desse processo de qualificação dos dados, no artigo 20 ele fala, olha, então vocês devem classificar os seus clientes nas categorias de riscos definidas. Então, no final das contas, você está fazendo esse trabalho todo de qualificação para classificar toda a sua base de clientes, de fornecedores e de colaboradores, como eu comentei. Não, aqui, a despeito da legislação está se falando de clientes, esse item que eu recortei fala de clientes, mas a legislação ela fala de todos os contrapartes com que você se relaciona. E no artigo 23,
olha só o peso dessa afirmação. É vedado a instituições, no artigo 1º, referido no artigo 1º, iniciar a relação de negócio sem que os procedimentos de identificação e qualificação estejam concluídos. Então, ou seja, não faça negócio enquanto você não tiver a devida qualificação e classificação da sua carteira de clientes. Então, e você, para fazer isso de forma rápida, eficiente e barata, obviamente tem que ser de forma sistematizada. Então, quando a gente olha um processo de onboarding, se a gente olhar de uma forma, obviamente, simplificada, a gente vai ver aqui as etapas de identificação, que é a coleta da informação, né? Então, esse dado pode entrar via web, via app, via sistema interno, enfim. Aí tem várias formas possíveis de você fazer a captura dessa informação. Depois, ele tem que passar por uma esteira de validação, de checagem, então, onde eu possa, por exemplo, né, aqui eu citei alguns exemplos, não, isso aqui não é a nossa recomendação, apenas um exemplo. Então, vou checar na Receita, eu vou checar em listas PEPs, em mídia, processos, certidões, para que no fim eu possa estabelecer o nível de risco. Então, por isso que aqui a gente fala de qualificação, são exatamente essa coleta de informações, esse confronto de informações, e depois desse confronto, na verdade, estabelecer essa classificação. Feito isso, aí sim esse dado está qualificado para ir para o meu back-office e fazer parte da minha base de monitoramento contínuo. Tá? Então, obviamente, fazendo um corte simplificado no processo de onboard, a gente está falando aqui desses etapas, desses processos. Então, é aqui que eu queria reforçar, né? Então, o onboarding não é uma burocracia, não é apenas uma burocracia regulatória, mas é uma oportunidade de você evitar, né, um risco de imagem para a instituição que, no limite, pode virar um risco financeiro. Então, a gente sabe, né, todos os senhores aqui, experientes já de mercado, sabem o que já aconteceu de instituições que não se cuidaram, não preservaram aí a sua própria empresa, né? Então, se expuseram além do razoável, né? Um ponto só que eu já falei, eu reforço aqui, que a solução sistêmica ela tem que ser do tamanho da instituição. Então, obviamente, você precisa ponderar todos os fatores, que tipo de produto que vocês operam, qual é o público, o tamanho da sua base de clientes, a sua capilaridade, enfim. Obviamente, tudo isso tem que pesar na estruturação sistêmica da solução para suportar o seu processo. Tá? Seguindo, o Cláudio, próximo... Oi, pois não? me permite, já temos aqui algumas participações. Antes de Opa, você adentrar nessa próxima tela, vamos lá. aqui João Teixeira, ele pergunta, quanto à classificação de riscos, considerando o apetite de risco de cada instituição financeira, você considera que as corretoras de câmbio podem ter um modelo padrão? Eu entendo que não, Teixeira, porque mesmo as corretoras, elas têm, às vezes, operações diferentes, né? Então, você tem aí corretoras, eu não sou um especialista em câmbio, tá? Mas eu vejo que tem corretoras mais especialistas em operações de turismo, outras já são operações de importação e exportação. Então, elas têm complexidades diferentes e eu acho que tem demandas de checagem diferentes. Então, um cliente que seja um cliente eventual que vai lá e eu vou evitar o termo cliente eventual, porque isso não está mais na legislação, mas aquele cliente esporádico que vai lá e compra operação de câmbio, ele também não pode me custar muito nesse processo de qualificação. Então, eu não posso ir lá pegar aquele cliente que está lá no balcão e falar assim, espera aí, vou checar processos, as suas certidões na Polícia Federal, Receita, taraná, para uma operação de repente, 500 ou $1.000. E uma empresa para fazer uma operação, né, estruturada, importação, exportação, pagamento antecipado, certamente eu vou precisar fazer uma qualificação muito maior, checar o radar, checar uma série de coisas que eu não checaria para outro tipo de operação. Então, eu acho, por isso que eu enfatizei que a solução, né, esse processo, ele tem que estar sustentado no perfil, porte da instituição. E produtos, né? E quando a gente fala perfil, a gente está falando de produtos, enfim, público-alvo, né, que ela opera, capilaridade, forma, se trabalha com correspondente, não trabalha, enfim. Então, tudo isso tem que pesar nesse processo, nessa estruturação, do meu ponto de vista. O Teixeira está agradecendo, Cláudio. E eu tenho aqui uma participação também da Carla de Assis. Carla, obrigada pela sua pergunta e a sua participação com a gente. Ela coloca, gostaria de saber se nessa coleta de informações
quando da classificação de clientes em baixo, médio e alto. Leva o rate risk a aumentar conforme pontuação? Nesse sentido, essa pontuação não tem como diminuir. Hoje o cliente é assim, depois de um tempo não é mais assim. Ou existe uma possibilidade de corte anual? Uma boa pergunta. A gente já se defrontou com isso também nas nossas soluções. Olha, é razoável propor o seguinte: a gente, né, nós, Advice, enxergamos o risco do cliente com um conjunto de fatores. E eles podem ser agrupados. Eu enxergo, por exemplo, características cadastrais como um fator. Então, o cara mora na cidade de fronteira, ele é PEP, ele tem um ramo de atividade de risco. Isso é uma característica cadastral dele. Mas isso pode mudar. Se ele saiu, por exemplo, de Foz do Iguaçu e foi para São Paulo, ele deixou de estar na cidade de fronteira. Logo, eu posso reduzir um pouco o risco dele. Mas ele continua sendo PEP, ele continua estando numa ocupação de risco, de repente tem relação com um país com restrição. Essas características cadastrais, elas tendem a mexer menos. Elas são mais fixas no que diz respeito à avaliação do risco do cliente, mas ela tem que ser um componente. O outro componente, por exemplo, é o perfil, o histórico dele no meu monitoramento. Esse cara, né, vem caindo de tempos em tempos na minha teia aqui de checagem, então, obviamente, à medida que ele vai caindo, isso tem que subir o risco dele, e à medida que ele passou um tempo sem cair, eu tenho que também ir limpando essa pauta. Eu não posso carregar um risco para ele ad eterno. E um terceiro fator que pesa na nossa proposta de avaliação de risco é o risco transacional dele. Então, é um pouco complexo falar disso aqui rapidinho, mas assim, uma coisa eu identificar assim, olha, o Cláudio fez movimentações acima da capacidade financeira dele. Tá ali, a explícita caiu, ele fez uma transação muito grande, ele ganha 1.000 e fez uma transação de 50 mil, então isso foi muito objetivo. A outra coisa, eu falei assim, olha, o Cláudio não caiu em nenhuma situação aqui, mas eu estou olhando que ao longo do mês ele vai fazendo várias transações picadinhas e ao longo de 6 meses esse volume passa a ser expressivo. Então, eu não posso só olhar naqueles apontamentos objetivos, mas eu também tenho que olhar o histórico transacional dele. Então, essas 3 variáveis, elas devem compor o risco do cliente. E aí, isso deve ser vivo e, naturalmente, né, ser atualizado à medida que o tempo vai passando. Senão, realmente, vou cair naquela situação, o risco só vai subir de todo mundo, né? E não é assim, não é essa a proposta. Não deve ser essa a proposta, né? Espero ter respondido aí a pergunta. Tem mais alguma questão, Amanda? Será que eu fiquei no mudo aqui? Amanda? Amanda? Claudinho, só um instante, acho que caiu a conexão aqui. Ok. Claudinho, só um instante, acho que caiu a conexão aqui. Alô, vocês me ouvem? Eu vou sair e retornar. Eu não sei, talvez tenha caído aqui a conexão do meu lado. Oi, Cláudia, eu tô te ouvindo. Ah, tá bom. Eu tô te ouvindo. Tá bom. Eu estava falando aqui, mas eles falaram que estou recebendo Amanda falou que mensagem. tinha caído a conexão, retornou. Retornou? Eu tô te Ok. escutando. Mas deixa eu ver se a Amanda me escuta. Porque a Amanda tá com acesso para todo mundo, né? Eu também tô com a Sim. versão palestrante. Amanda, você pode confirmar se você está ouvindo? Vou mandar um. Espera só um minuto. Ela tá dizendo, Cláudia, que acho que caiu a conexão lá. Ah, ok. Desculpe, pessoal. É que a Amanda caiu
E aí eu fico aqui com a impressão que a gente tinha caindo aqui. Vocês estão ouvindo, tá bom? Estão ouvindo, perfeito, peço desculpas. Então, eu vou continuar aqui, torcer para a Amanda retornar, tá bom? Vou voltar a compartilhar minha tela aqui. Bom, então eu vou seguir com a apresentação, torcendo aqui para... Deixa eu só mandar uma mensagem para a Amanda que eu vou seguir aqui. Peço desculpas. Aqui ela pediu que eu possa tocar, foi ela que caiu mesmo. Então, eu espero ter respondido a pergunta, né, que a colega colocou. Acabei me desconcentrando um pouquinho por causa dessa história aqui, tá? Então, o resumo da ópera, na verdade, assim, o risco tem que ser dinâmico, né? Precisa estar sendo atualizado continuamente, obviamente considerando esses detalhes que eu falei. A parte que tem a ver com a característica cadastral do cliente, ela tende a variar menos, né? Bom, falando de monitoramento, né? Então, também eu tenho certeza que os senhores aqui sabem, decore e salteado tudo que a legislação já vem pedindo ao longo dos anos. Aqui, a legislação ela trouxe alguns fatores, né, interessantes. Ela estabeleceu explicitamente um SLA, né, um tempo para que sejam feitas as seleções das situações suspeitas, né, das operações de situações suspeitas. Esse tempo está estabelecido em 45 dias. Então, é fundamental que vocês tenham o controle, né, desse tempo. E ela também estabeleceu não só o tempo para seleção, identificação e seleção das operações suspeitas, mas também o tempo para análise, que também é de 45 dias. E eles não são cumulativos, tá? Eu vou de vez em quando dar uma olhada aqui no Q&A, porque como a Amanda não está, para ver se alguém colocou alguma pergunta, tá? Então, de vez em quando eu vou dar uma interrompida aqui, perfeito. Tá bom. Então, são dois pontos aí, na verdade, é um ponto importante essa questão do SLA, porque isso conta na hora da avaliação, né, das estatísticas que vocês precisam gerar também para o regulador. Ele vai checar se vocês estão cumprindo isso, uma vez que esteja na legislação. Logo, a ferramenta de monitoramento ela precisa entregar essa informação, e não só entregar, ela precisa que você acompanhe em tempo real se você está ficando dentro desses acordos de nível de serviços, né? No artigo 40, aqui não tem nenhuma novidade, né? Então só reforça a questão de ter, né, todos os detalhes das operações realizadas, enfim. Então, obviamente, pressupõe-se que a qualidade do monitoramento vai ser tão boa quanto a qualidade do dado que vier dos sistemas transacionais, com o máximo de informações aí que a gente receba. Então, a operação, naturalmente, as informações básicas da operação, mas qual foi o canal, por onde ela aconteceu, ela foi feita pela internet, foi feita lá na loja, enfim, isso é importante, isso é relevante. O produto, naturalmente, é um ponto sempre que eu estou repetindo, como ela foi liquidada, enfim. Quanto mais rica for a informação para o sistema de monitoramento, mais ele vai conseguir te entregar em termos de qualidade. Tá? E aí, sim, já tinha comentado da questão também dos 45 dias para análise. Então, obviamente que eu não estou aqui entrando em todos os detalhes, né, que a legislação trouxe em relação ao monitoramento. Tem, obviamente, cenários novos que ela traz, principalmente na 4001, que ela detalha uma série de cenários, mas eu, como eu falei, só destaquei pontos que eu achei importantes, que impactam o processo que vieram na 3978. Continuando aqui, nossa. Então, olhando, né, o processo aqui de onboarding e de monitoramento, né, a gente identifica, então, que eles têm que estar sempre trocando informações e trocando informações também com alguma camada de gestão de risco, porque os dois vão ficar retroalimentando essa gestão de risco, e essa gestão de risco também tem que alimentar tanto a informação lá da ponta, como a informação de monitoramento. Então, eu preciso lá no meu sistema de cadastro, de onboarding, checar que o Cláudio, eventualmente, ele entrou como baixo risco, mas agora ele está com risco alto, porque, eventualmente, ele fez alguns tipos de transações que impactaram no risco dele. Então, esse risco do onboarding não pode ser um risco que eu só checo na entrada e depois de um ano, quando eu for fazer a renovação. Ele precisa ser dinâmico, precisa ser constantemente atualizado. E, por sua vez, no sistema de monitoramento, eu preciso dessa informação também constantemente atualizada de risco, que obviamente é baseada na classificação e qualificação. Por quê? Porque no monitoramento eu preciso pesar de forma diferente clientes em riscos diferentes.
Então, eu não posso tratar um cliente de risco baixo da mesma forma que eu trato um cliente de risco alto. Eu vou apertar certamente mais os meus parâmetros de monitoramento para um cliente de alto risco, muito menos do que um cliente de baixo risco. Então, obviamente, a sua plataforma de monitoramento, ela precisa levar isso em consideração se ela realmente quer aplicar a avaliação baseada no risco. Então, eu preciso usar efetivamente essa informação de risco. É isso que faz o sentido de todo esse processo de classificação e qualificação. Né? Então, aí um ponto só que eu destaco aqui, né, que o monitoramento vai ser alimentado também, então, com essa informação de risco, porque ele vai ser calibrado, ele deve ser calibrado, né, nas suas regras, nos seus cenários, em função do risco do contraparte. Tá? E aqui, só um ponto reforçando, tá? Eu falei lá do onboarding de fornecedores, de colaboradores, enfim, obviamente de clientes. No monitoramento, eu também preciso monitorar clientes, fornecedores, colaboradores e parceiros, porque quando eles entraram, eles eram ótimos, mas quem garante que ao longo da vida deles comigo, eles vão continuar sendo ótimos? Então, o fornecedor, ele podia ser bom quando ele passou pelo onboard, mas depois de 3 meses ele saiu na Lava Jato, ele, enfim, teve algum tipo de exposição. A mesma coisa colaborador. Então, eu preciso fazer não só o onboarding para todos os contrapartes com quem eu me relaciono, mas eu também tenho que fazer um monitoramento para todos os contrapartes. Eu não posso pensar só, hoje em dia, em monitoramento de clientes. Isso é o mínimo, é o dado, é o básico. Agora, eu preciso ir além disso, eu preciso checar todos os meus contrapartes. Então, pensando aqui, né, numa proposta de um processo de monitoramento, né, a gente então tem aqui 3 componentes importantes. A própria ferramenta de monitoramento, essa ferramenta ela tem que estar calcada em um conteúdo também. Esse conteúdo aí fica a critério de cada um estabelecer o seu limite, né? Então, a gente pode estar falando aqui de checagem de listas, Receita Federal, PEPs, mídia, enfim. Então, aí cada um vai estabelecer qual, em função da sua característica, como eu já enfatizei aqui, que tipo de conteúdo vai suportar o meu processo de monitoramento. Quando eu falo conteúdo, é conteúdos externos, tá? Não a sua própria base de informação. E eu tenho que ter esse componente da gestão do risco reputacional. E isso precisa ser fora da ferramenta de PLD, porque essa gestão de risco, como eu coloquei no slide anterior, ela é compartilhada com a minha ferramenta de onboarding. Então, ela precisa exatamente fazer essa troca de informações, como eu mostrei aqui no slide anterior, com onboarding e com monitoramento. Então, aqui eu só estou dizendo que essa gestão ela é retroalimentada pelo monitoramento. Então, aqui eu só enfatizo algumas questões que eu coloquei anteriormente, ou seja, clientes com riscos diferentes devem ser identificados e ter tratamentos diferentes. A ferramenta de monitoramento, como eu comentei também anteriormente, precisa fazer esse controle de prazos de seleção, identificação, análise e comunicação, né? E, por fim, eu comentei que o monitoramento ele tem que retroalimentar, né, essa base de risco de contrapartes para que isso seja compartilhado com toda a instituição. E eu venho falando aqui dessa gestão de risco, né? A Advice, ela também desenvolveu com alguns colegas de mercado, inclusive um que está aqui, tive o prazer de saber que ele está aqui na nossa reunião, desenvolveu, então, exatamente um módulo de gestão de risco, né? Com a visão aí compartilhada com os clientes, onde nós levamos em consideração as variáveis, né? Cliente, o risco do cliente em si, né? Obviamente, né? O risco cadastral, a informação, aí algumas informações da transação que esse cliente opera comigo. Então, o canal, por onde ele fez essa operação, que tipo de produto, qual o valor, como ele liquidou e em qual ambiente de negócio, né? Então, para conglomerados que tem lá banco, corretora, seguradora, eu posso ter estágios de maturidade diferentes em cada tipo de instituição. E esse estágio, ele impacta no meu nível de controle, que por sua vez impacta no risco do cliente. Tem que impactar, porque aquele cliente pode estar melhor ou pior monitorado. Então, isso é uma variável importante. E esse conjunto de fatores vai me compor aqui o risco reputacional. Então, obviamente, esse é um modelo que a gente não é discutindo com o mercado, chegamos, mas cada instituição pode fazer a sua leitura e deixar isso aqui um pouco mais amplo. A gente já pensa
em algumas ampliações, por exemplo, né, envolver a informação do contraparte com quem esse cliente se relaciona, enfim, tem algumas outras variáveis que a gente pretende trazer no tempo. Eu vi que tem algumas perguntas aqui, ó, eu acho, né? Não sei mexer muito nesse negócio aqui. Aqui, ok. Boa tarde. No que diz respeito à declaração do apetite de risco, desculpe, tá, pessoal? Eu só vi agora a pergunta aqui. Como a Amanda não está, eu estou aqui quebrando o galho dela. Então, no que diz respeito à declaração de apetite de risco, os critérios de qualificação e classificação definidos na 3978 precisam ser elencados na RAS. Eu não sei o que é RAS, tá, pessoal? Desculpa a ignorância, mas eu desconheço, né? A legislação não fala nada nesse sentido. Você precisa ter isso bem definido no seu manual de PLD-FT. Quais são os seus critérios, como é que você faz essa classificação. Isso, como eu falei, eu não sei o que é RAS, fico devendo essa, mas na legislação que é explícito é que isso sim, todos esses critérios utilizados precisam estar descritos no manual. Aqui uma pergunta espero ter respondido a pergunta, tá? Você considera que em breve poderemos usar a inteligência artificial para termos todo o processo de 3978 automatizado? Ai, João só me coloca na parede. essa pergunta é dureza. Bom, o machine learning, inteligência artificial, né? Cada um chama de um jeito isso daí, mas são coisas diferentes, na verdade. Mas o machine learning, ele é uma ferramenta complementar, no meu ponto de vista. Eu li um artigo o ano passado, infelizmente me foge o nome, de um inglês, e existia assim quase que um dilema. Olha, mas o bom é a inteligência machine learning, trabalhar com regras. E ele, num artigo muito interessante, ele deixou muito claro que, na verdade, o interessante é a combinação desses fatores. Então, eu diria que o machine learning, a inteligência artificial, ele pode complementar, ele pode refinar esse processo, Teixeira. Eu não acho que você consiga estruturar, né, todo o seu monitoramento usando só machine learning, até porque o machine learning ele precisa de uma base de aprendizado. E essa base de aprendizado, na nossa leitura, tem que vir de regras estabelecidas e, obviamente, de dados, né, de fontes externas e tudo mais. Mas aquele conteúdo das regras, né, dos cenários que existem hoje nas ferramentas, eles são um insumo muito forte para uma abordagem por machine learning. Eu estou dizendo isso muito confortavelmente, porque, na verdade, nós estamos, nesse momento, trabalhando um projeto de machine learning e a nossa ideia é combinar exatamente os dois fatores. Então, eu estou dando toda essa volta para dizer assim, eu não acho que ele cobre todo o processo, objetivamente falando, não, mas certamente leva a coisa para um outro patamar. Então, é nisso que a gente está trabalhando no momento, inclusive. Eu espero ter novidades aí o ano que vem. Aqui, Cláudio, se você precisar de ajuda, eu estou aqui, tá? Tá bom, Patrícia, obrigada. Eu vou só continuar lendo aqui as perguntas, claro. Depois eu continuo. O meu jovem Cláudio, Nelson, primeiro, muito obrigado pelo meu jovem aqui. Esse cabelo branco que eu tenho aqui, na verdade, é pintura, eu gosto de deixar ele branco. Segundo o entendimento da Lei 9.603, só pode ser analisada sob a ótica de suspeição, se houver uma operação ou, no mínimo, uma proposta de operação. Sem avaliarmos outros riscos inerentes ao negócio, poderíamos pensar em um processo de identificação e qualificação dirigido somente à PLD, sem classificar o cliente nesse primeiro momento. Ou talvez fazer essa classificação fora do contexto regulado pela 3978, ou ainda os sistemas já viriam parametrizados nesse sentido. Nelson, assim, acho que a legislação, obrigado pela pergunta, né? A legislação ela é muito clara, na verdade, que você precisa, sim, fazer esse processo de classificação, inclusive ela é explícita, né? Não faça nenhuma operação sem essa classificação. Então, dado, né, essa afirmação, você só vai fazer operações depois desse processo de qualificação e classificação. Então, acho que não tem como não seguir por esse caminho, tá? Espero ter respondido, ou seja, não tem como fazer essa classificação fora do contexto regulado. Eu acho que tem gente que já faz essa classificação há muito tempo, na verdade. Agora, na verdade, é mandatório. Mas esse é um processo que, na verdade, o mercado já deveria estar fazendo há algum tempo. Espero ter respondido a pergunta. Se não, por favor, mande novamente aí. Em sua opinião, qual seria a periodicidade de monitoramento ideal para terceiros? O pessoal está me apertando aqui. Obrigado, Fabiana. Na verdade, assim, eu falo algumas coisas. Eu não sou, na verdade, uma pessoa de compliance. Eu aprendo com muitos amigos aí que
eu acabei desenvolvendo ao longo dos anos, né? Eu aprendo alguma coisa. Mas, obviamente, aqui, né, o ideal seria o regulador falar isso daqui para vocês. Eu posso falar um pouco do que eu vejo os nossos clientes fazendo, né? Então, esse monitoramento, na verdade, de terceiros, eu vejo os clientes muito preocupados com o monitoramento, principalmente de listas, né, de listas restritivas de mídia, alguma coisa mensal. Então, esse seria, assim, os clientes mais conservadores falam de algo mensal. Os clientes menos conservadores falam de algo anual, tá? Então, talvez o meio termo ali que seja o bom, tá? Porque o monitoramento, uma vez que você tem a ferramenta, é uma questão de você parametrizar essa frequência. Então, ninguém espera que nesse monitoramento você todo mês tome uma enxurrada de apontamento de ocorrências, né? Então, eu acho que dá para equilibrar, né, num processo trimestral ou semestral, me parece de bom termo. Mas, de novo, não sou pessoa especialista. Poxa, o nosso colega aqui me deu uma luz aqui, rasa a declaração de apetite de risco da instituição. Olha, então, baseado nisso, na legislação eu não identifico nada que obrigue a essa declaração na RAS. Então, não vi na legislação nada que se refira a isso. Se tiver algum colega aqui que queira falar a respeito também, fique à vontade. Dagoberto Melo, o Open Bank provocará uma mudança significativa, uma vez que possibilitará o compartilhamento de dados dos clientes. Já existem sistemas preparados para dar suporte à integração dos sistemas existentes com as possibilidades criadas pelo Open Bank? Essa é uma pergunta interessante, né? O pessoal não está dando moleza para mim, não. A questão do Open Bank, para mim, do meu ponto de vista, na verdade, não vai mudar os processos que vocês têm que fazer. O fato de você poder acessar uma informação de um cliente de uma outra instituição, não vai desobrigá-lo, né, de fazer um processo do conheça seu cliente. Você pode, eventualmente, fazer algo mais simplificado, se você partir do pressuposto que, ok, eu vou pegar aqui, vou acessar os clientes do Bradesco, eu parto do pressuposto que o Bradesco já fez alguns pré-checks, eu posso fazer um pré-check mais simples. Essa é uma definição interna. Mas, assim, você não tem como não... a leitura que eu faço, assim, que você não pode, na verdade, não vai poder simplificar o seu processo, porque você está acessando um dado, em teoria, já checado. Esse é, para mim, né, de novo, fazendo aqui algumas analogias, é o que o Bacen cobra hoje, né, do correspondente, né, daquela empresa lá da ponta, que faça uma checagem mínima do cliente e que a instituição que está no back também faça. Ou um administrador de fundos, ele precisa, por exemplo, né, fazer uma checagem de um cotista que fez lá uma contratação, né, junto a um distribuidor. Então, o distribuidor tem que fazer o conhecer o cliente e o administrador também tem que fazer, porque eles são corresponsáveis. Então, na prática, eu não vejo... eu só vejo o Open Bank como um facilitador, né, para que você tenha acesso, aumente, assim, o seu nível de competitividade, né, reduz um pouco o fosso, né, que existe entre grandes e pequenas instituições, mas em termos de processos de PLD, eu particularmente não enxergo mudança, tá? Sabrina Nogueira, Cláudio, boa tarde. Você acha que seria possível algum dia existir um sistema integrado com os órgãos governamentais para essa troca de informações? Olha, eu acho que nunca oficialmente. Eu acho que o regulador ele deixa bem claro, né, que assim, ele vai ele provê algumas informações, né, por exemplo, a própria lista do Siscoaf, né, é um órgão governamental que disponibiliza essa informação. Ele disponibiliza a informação da Receita Federal, obviamente não é gratuita, né, mas você pode lá fazer consultas na Receita via Serpro e acessar algumas informações aí relevantes para algumas checagens. Eu acho que dificilmente um órgão governamental vai querer falar com fornecedores de mercado. Eles não gostam muito disso, né? Pelo menos a minha experiência é essa. Bolsa, Bacen, tanto que a gente também nunca forçou nenhuma entrada, né, diretamente com eles. A gente sempre vai junto com algum cliente, porque a gente sabe que eles são meio receosos. Agora, os fornecedores, eu posso falar pela Advice, a gente tem feito sim um esforço para que cada vez mais a gente acesse informação governamental. Acesse informações de lista, então, listas da Transparência Brasil, listas da ONU, listas do Siscoaf. Então, a gente procura cada vez mais acessar essa informação governamental. Por exemplo, pesquisa do radar, né? A gente cria robôs para fazer pesquisas automáticas, mas sempre a iniciativa dos fornecedores. Eu acho difícil o órgão regulador facilitar muito nesse sentido.
Fabiana, obrigado pela mensagem. A amostragem de operações, aqui uma outra mensagem de alguém anônimo aqui. A amostragem de operações e situações suspeitas não pode ser feita manualmente? Necessariamente um sistema precisa selecionar as operações? Olha, você pode fazer tudo manualmente, né? Assim, em teoria, pode, né? Eu só acho que o regulador, hoje em dia, ele está pouco tolerante com uma abordagem manual. Então, porque, obviamente, é passível de manipulação. Então, eu já ouvi até de pessoas que ouviram que o regulador não gosta nem de sistemas desenvolvidos internamente, porque eles entendem que são passíveis de manipulação. Então, essa abordagem manual pode ser feita, pode, assim, talvez de forma complementar. Talvez você precise, né, além das informações que a ferramenta dê, talvez fazer extrações específicas, né, para combinar com aquelas informações, para complementar aquelas informações. Mas acho que exclusivamente, né, checagens manuais, acho que talvez não seja muito bem vista. Tá? Essa é só a minha leitura e eu tento não ficar falando muito disso, porque eu sou suspeito, uma vez que eu vendo ferramenta, mas eu acho que o regulador já passou do tempo dele aceitar algumas coisas manualmente. Tá? Bom, eu vou seguir aqui. Obrigado pelas perguntas. Falei então da questão do risco, né? Nós estávamos falando aqui da questão do risco e só seguindo aqui, estamos quase no final aqui, pessoal, desculpa me estender. Bom, a questão da análise baseada no risco, então, ela é pilastra fundamental, né, nesses processos, né, na 3978, onboard, monitoramento. Então, a questão de pesar o risco pode ser a diferença de um bom negócio ou um prejuízo grande. E aqui citando um caso, né, de um cliente nosso, ele estava fazendo uma operação de crédito para uma empresa, fez lá uma checagem de crédito dessa empresa, estava tudo certinho, tudo bonito, e ele decidiu, o gestor de compliance teve um instalo e falou assim, não, faz uma checagem de PLD nele. E aí, nessa checagem, a empresa estava ok, mas o sócio principal tinha uma execução fiscal milionária, e eles iam fazer um empréstimo para essa empresa. Então, o risco era fazer empréstimo e esse dinheiro ir direto para uma execução fiscal, uma vez que o sócio tinha esse processo de execução fiscal. Então, seria um enorme prejuízo. Então, não é algo trivial você aprofundar nesses processos de checagem. Como eu falei, tudo tem a ver com o peso da operação. Nesse caso, é uma operação de vulto, de muitos milhões, né? Então, importante pesar essas questões. E tentando só correr um pouquinho para o caso do nosso tempo aqui, a pergunta óbvia, né? Preciso vender minha empresa para pagar pelo sistema, porque é tanto sistema daqui, dali, enfim, que toda hora eu tenho que fazer. Não, obviamente que não, né? Então, o importante, né, é você também estruturar, né, o seu processo, né, obviamente em linha com o seu perfil, e a ferramenta, ela só vai te dar suporte no processo estabelecido. Então, simplifique o seu processo, né? Então, não tenta achar brecha, né, em legislação, obviamente, né? E aí, citando um caso também aqui de um cliente que não recebia, ele não tinha fonte de renda de nenhum cliente, e aí ele inventou um limite interno para poder ter algum referencial, só que ele tomou uma canetada do regulador, porque o regulador falou assim, olha, está escrito na legislação que você tem que ter fonte de renda, você tem que ter alguma informação de fonte de renda, salário, prolabore, whatever. Então, não adianta querer dar migué, desculpe, ou Michael, em inglês, como vocês queiram, assim como também não adianta ir para o outro extremo, né, ser mais realista que o rei. Então, por exemplo, antes eu via muito uma procura infinita pela questão do beneficiário final. Não, eu tenho que ir lá achar o beneficiário final e não tinha referencial. Hoje a legislação estabelece, né, o artigo 25 que eu coloco aí para os senhores, 25%. Então não adianta, não me interessa ficar procurando o sócio que tem 0,5% na instituição, ele não é relevante. Obviamente, essa é a minha leitura, tá? Que cada um pode fazer, obviamente, a sua interpretação, mas eu estou lendo aqui o artigo, para mim soa muito claro isso. Então, importante a gente não ir para os extremos e fazer algo em linha com a nossa necessidade da instituição. E queria agradecer o tempo dos senhores e me colocar ainda à disposição aqui para perguntas que ainda tenham. Enfim, espero que tenha colaborado, né, um pouco aí com a discussão dessa questão da abordagem sistêmica na 3978. Vou dar mais uma olhadinha aqui para ver se tem mais perguntas.
Cláudio, eu peço desculpas que houve uma instabilidade aqui na nossa internet, mas não tirou o brilhantismo da sua apresentação e eu consegui aqui acompanhar que você Ah, foi que bom, dirigindo aí que bom. lindamente a todo o nosso pessoal. Notei que Ah, agora entrou aqui uma questão do Matheus Magalhães para eu você. vi, eu vi uma do João Teixeira anterior, né? Quanto à questão da Juliana, em se tratando de Isso, crédito, temos vou o deixar rating você de... seguir. Ah, tá bom. Será que um dia não chegamos no rating de compliance? Olha, isso é um bom ponto, viu, Teixeira? Talvez sim, talvez sim. Isso é uma boa sugestão lá para o regulador. E a questão aqui do Matheus, puxando novamente a questão da amostragem, né? Serve apenas para controle interno ou deve ser enviados para o Bacen? A informação que eu tenho é que essa informação ela deve ser mandada para o Bacen. Na verdade, você monta isso. Não sei se ela tem uma obrigação de você mandar, mas em requerendo, né, você tem que estar com isso pronto. Então, assim, você tem a obrigação de fazer. Aí a questão que eu confesso que eu não chequei isso a fundo é se você manda ou se o Bacen eventualmente demanda isso da instituição. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma questão, Amanda, que eu, de repente não estou vendo. Ah, tá, já falou com o Rana Teixeira, ótimo. Força aí com ele. O professor Calori, deixa aqui um beijo, um abraço para o nosso querido mestre Calori, ele está participando aqui, Cláudio, e deixou aqui uma observação. Na verdade, o percentual de 25% é referência. Se a Sim. instituição padronizar para todos os riscos, não seria a BR. Sim, Obrigada, não, sem professor. dúvida. O Calori está correto, né? Então, na verdade, ali é o meu referencial, por isso que eu falei, essa é a minha visão, né? Mas, obviamente, cada um sabe onde pesa aí essa questão. Encerramos aqui as questões, né, Cláudio? E eu gostaria muito de agradecer essa sua participação, a condutividade, a qual você deu aqui com tanto esmero nessa Me esforcei. apresentação magnífica ao nosso mercado. Agradecer a Patrícia também, nossa, a Patrícia Imagina, sempre nos apoiando. Pati, obrigada por todo o apoio. imagina, Amanda. Você que é super ponta firme aí. Nós queremos a te agradecer. Obrigada mesmo. Agradecer Ótimo, Amanda, super. muito Muito obrigado mais uma vez obrigada, aí viu? pela oportunidade, uma satisfação estar com um monte de amigos aqui, tive o prazer de falar rapidamente com eles, espero que a gente possa em breve se ver pessoalmente. Aproveitar essa grande audiência, agradecer a toda a nossa audiência, nossos associados, nossos amigos de mercado. Cláudio, você está de parabéns. Falamos aqui no seu nome e o mercado apareceu aqui em cheio, né? Não podia ser diferente. O Cláudio é uma grande referência aqui para nós, sempre conosco aqui na Abracam, muito colaborativo e Obrigado, Amanda. muito prestativo também com o nosso mercado. E eu gostaria de reiterar ao pessoal que já está aqui me questionando, a apresentação do Cláudio, sim, será compartilhada com todos vocês no pós-evento, pessoal. E eu gostaria de deixar aqui, além do nosso muito obrigada, Cláudio, inclusive aqui a nossa presidente executiva Kelly Massaro, enviando aqui agradecimentos por toda a sua Obrigado. colaboração aqui conosco, né? Trouxe aí com todo esse brilhantismo o tema ao nosso mercado. Te deixar aqui as considerações finais. Tá ótimo. Bom, novamente agradecer pela oportunidade. Esse é um tema que dá para a gente conversar bastante, né? A gente acabou estourando um pouquinho o horário aqui, mas espero ter agregado alguma coisa, contribuído com algumas questões, né? Como eu falei, eu não sou especialista, né, de compliance, o meu foco é mais a questão sistêmica, mas a gente acaba incorporando algumas coisas aqui ao longo dos anos. Enfim, espero que a gente possa ter a oportunidade de conversar mais vezes e, como eu falei, espero que logo, logo, dando a mão com todo mundo, dando um abraço com todo mundo presencialmente. Cláudio, mais uma vez, muito obrigada. Agradeço aqui em nome da nossa associação, nossos associados e todos os amigos de mercado que acompanharam aqui grandiosamente, em grande audiência, né? Reiterando.
Muito obrigada por toda a sua contribuição conosco e, olha, gostaríamos de muito mais colaborações suas. Seja sempre bem-vindo a essa casa aqui que você é já de tão longa data, tem essa parceria aqui conosco, Cláudio. Muito